Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Pincel do Histórico, ou History Brush, no Photoshop. Vamos lá? Beleza, para entender o pincel do histórico, a primeira coisa que a gente precisa é habilitar, a janela Histórico, que é uma janela justamente que mostra para você tudo o que você está fazendo aqui no Photoshop. Então, ela se encontra em Janela, Histórico. E aí ela mostra o seguinte, a gente tem a imagem original em RAW, que eu exportei para cá, ok? E note que tem um íconezinho do pincel do histórico aqui, significa que quando eu utilizar a ferramenta Pincel do Histórico, ela vai se basear nesta imagem, que é a imagem original, mais o comando abrir, que eu abri a imagem, e o pincel, que eu cliquei aqui na ferramenta Pincel. Então tudo que eu faço aparece no histórico. E agora eu vou fazer algumas edições aqui nesta imagem. Eu vou criar uma camada nova transparente, clicando aqui, e vou, com a clássica ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas, fazer algumas correções ou alguns ajustes aqui neste rosto. Acontece que, no meio do caminho, eu posso ter me distraído, esbarrado com o mouse ou feito alguma adaptação que foi no lugar errado. Por exemplo, isso aqui ficou bem mal feito, E eu não me atentei. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Continuei fazendo as minhas edições. Posso até fazer mais uma aqui. Ok, e depois de ter feito todas essas edições, eu me dei conta que tem dois erros terríveis aqui, nos olhos e na boca. É aí que o pincel do histórico entra, porque se eu for apertar Ctrl Z para voltar etapas, eu vou também me desfazer de várias edições boas que eu fiz. Então, eu posso selecionar o pincel do histórico, que está aqui, um clique, e agora, quando eu passar o mouse em cima de algum local nessa imagem, ela vai restaurar a imagem no ponto em que eu estou passando para transformar ela nesta imagem que está marcada com o pincel do histórico. Então quando eu passar aqui nos olhos, os olhos vão voltar ao normal, mas nenhuma outra correção que eu fiz após fazer esse desastre, ela vai voltar ao normal. Então eu consigo passar aqui também e todo o resto que eu fiz vai estar preservado. Certo, e aí vamos avançar um pouquinho mais. Vamos supor que eu gostei de todas essas modificações que eu fiz na pele dela e agora eu quero continuar a fazer outras edições. Eu vou fazer uma renderização dessa camada, ou seja, vou produzir uma camada já com a fusão da camada 1, que é a camada das remoções aí, que eu fiz na pele, com o plano de fundo. A tecla de atalho, Ctrl, Shift, Alt, E, e vou transformar essa camada aqui em preto e branco, Ctrl, Shift, U. Ok, eu vou começar a fazer mais modificações nessa imagem preto e branco, só que eu quero agora salvar um snapshot, eu quero salvar mais uma camada para mover meu pincel do histórico daqui para um novo ponto. Para se eu pisar na bola e errar, as modificações que o pincel do histórico vai restaurar não são mais essas modificações originais, porque, por exemplo, nesse estado em que eu estou, se eu passar o pincel do histórico aqui em qualquer lado, ele vai colorir a minha imagem, porque ele está lendo como referência a imagem original. Apertar Ctrl Z. Então, vocês poderiam pensar que eu teria que vir aqui e clicar em Criar Novo Instantâneo. Só que para fins do pincel do histórico, a gente tem que vir aqui, clicar em Novo Instantâneo e marcar em vez de documento inteiro, camadas mescladas. Eu vou chamar isso aqui de preto e branco. E agora, note que eu tenho mais um instantâneo aqui e como eu estou com o meu pincel do histórico acionado, eu posso clicar aqui e a partir de agora essa vai ser a base de edições quando eu passar o pincel do histórico. Mas agora eu vou continuar com novas edições. Então, vou aqui para a minha camada de ajustes, vou criar uma camada de curvas, vou descer essas curvas aqui. Vou pintar a máscara que veio atrelada a essa camada de curvas de preto, apertando Ctrl Backspace, pincel ou B, e vou colocar um fluxo bem baixinho, coisa de 3%. Muito bem, e agora eu vou tentar escurecer, Essa é a técnica de burn, certos locais aqui. Então, sobrancelha, essa parte aqui dos olhos, e vou novamente fazer uma besteira aqui, vou escurecer os dentes. Não faz sentido a gente fazer isso, mas só para mostrar a utilidade da ferramenta. Muito bem, e agora eu percebi a besteira que eu fiz, mas eu fiz outras edições antes. Então,
Para não ter que apertar Ctrl Z e voltar às edições legais que eu fiz, eu vou criar uma nova camada para poder pintar com o pincel do histórico. Já está marcado aqui, ó, um novo ponto, né? O save point, podemos dizer assim, do pincel do histórico. Vou selecionar o pincel do histórico e conforme eu for passando, ó, os dentes vão voltando ao normal e qualquer outra parte que eu fiz, preservando as outras edições do pincel do histórico. Se eu mudo esse ponto aqui para o original, se eu passo o pincel, ele volta para o colorido, que não é o que eu quero nesse momento. E é assim que a gente usa o pincel do histórico no Photoshop. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!